Honório Gurgel é um bairro tranquilo e tipicamente residencial do Rio de Janeiro. Localizado na zona norte do município, possui cerca de 22 mil habitantes e 8 mil domicílios. Seu IDH é de 0,804, o que o deixa na posição de 88º lugar entre os 126 bairros do Rio. Surgiu após a implantação da linha férrea na região, em 1892. A estação ferroviária surgiu em 1895, com o nome Meguengue, em alusão a um dos rios que corta a região, hoje chamado Rio Sapopemba. Em 1905, teve seu nome alterado para Honório Gurgel, em homenagem ao prefeito do Rio de Janeiro na época, Honório José da Cunha Gurgel do Amaral, e também herdeiro das terras onde a estação foi instalada. Vizinho de Rocha Miranda, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Coelho Neto, Guadalupe e Barros Filho, Honório já abrigou engenhos de cana-de-açúcar no período imperial. Localizado na região próxima ao engenho Boa Esperança, que com a inauguração da Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, depois de linha auxiliar, em 1892, passou a abrigar a estação de Muguengue, inaugurada em 1º de novembro de 1895, de onde saía um ramal de 3 km para Sapopemba, atual Deodoro. A estação teve a denominação alterada para Honório Gurgel, em homenagem ao tenente Honório Gurgel do Amaral, vereador cujo pai possuía fazenda em Irajá. Em Honório Gurgel existiam engenhos, olarias e carvoarias, com caminhos dando acesso a Madureira, o principal deles a Estrada Tavares Guerra, atual Rua Conselheiro Galvão. Posteriormente foi implantada a faixa da linha de transmissão elétrica da Light, antes ocupada por lavouras que deram espaço ao atual Parque Madureira. O bairro é predominantemente residencial, contudo, apresenta considerável número de indústrias pertencentes ao distrito industrial da Fazenda Botafogo. Uma das primeiras indústrias da região é a Armicus Taco, inaugurada em 1958. Originalmente Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, Honório conta com um conjunto habitacional e que foi inaugurado em 1945, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, grande impulsionador do processo de ocupação do bairro. Com uma arquitetura funcional, apresenta uma divisão em blocos de apartamentos e casas geminadas, privilegiando áreas de convívio coletivo, como a Praça Central. O principal objetivo da construção foi a ocupação de uma então região agrícola, que começava a receber suas primeiras indústrias, com casas térreas e apartamentos de até 2 andares, quintais grandes e muros baixos. Sua arquitetura é um convite ao convívio. O Chá da Meia-Noite virou o nome de um bloco criado em Honório Gurgel, assim como de uma música do compositor baiano e de um espetáculo de revista, e esteve presente também no desfile das grandes sociedades, organizações carnavalescas com carros, alas e alegorias que desfilavam no centro da cidade. Os Democráticos, a maior de todas as sociedades, que em 1919 comemorava 50 anos, trazia um carro alegórico em formato de xícara, servindo o chá da meia-noite. Junto com toda a modernização da linha auxiliar, a estação também ganhou novas plataformas e novo mezanino no final da década de 70. A antiga passagem de nível ligando a Rua Américo Rocha com a estrada João Paulo foi fechada, e um projeto de viaduto ligando a Rua Américo Rocha com a Ururaí chegou a ser aprovado, mas nunca saiu do papel, deixando os moradores do bairro dependentes da Avenida Brasil, em Barros Filho, ou do viaduto da Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda. No dia 18 de maio de 2015, foi iniciado o serviço regular de passageiros entre Honório Gurgel e Deodoro, utilizando-se da antiga linha auxiliar. Até 2014, essa era utilizada somente pela linha Japeri, no pico da manhã. Sem maiores explicações, a linha foi desativada pouco tempo depois, fazendo com que os passageiros voltassem a ter de ir até as estações Maracanã, São Cristóvão ou Central do Brasil para realizar transferência para as linhas Japeri e Santa Cruz. O aumento da violência no bairro tem feito os moradores mudarem a rotina e adotarem medidas para se proteger.
Uma das medidas feitas pelos moradores em 2017 foi a construção de cancelas em muitas das ruas do bairro, visando a redução do número de assaltos ocorridos na região. O bairro em si possui 3 favelas. São elas Favela da Mundial, Proença Rosa e Favela da Palmeirinha. E fica próximo de algumas outras, como o Morro do Jorge Turco, Favela da Barreirinha, Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Favela do Muquiço, em Guadalupe, Favela de Acari, Complexo da Pedreira e Chapadão, em Costa Barros. Em 2014, após a invasão de uma facção rival na favela da Proença Rosa, traficantes entraram na piscina da Vila Olímpica de fuzil. A foto e o áudio lançados na época ficaram conhecidos em todo o Brasil. Em 2016, com mais uma extensão do Parque Madureira, foi inaugurado o Parque Honório Gurgel, estendendo-o de Rocha Miranda até Guadalupe, o que levou um pouco mais de qualidade de vida e uma opção de lazer e esporte para os moradores de Honório. No entanto, como a população carioca se autodestrói, hoje, infelizmente, o conselho é evitar essa parte do Parque Madureira que passa por Honório Gurgel, devido a assaltos constantes nessa região do parque que corta a favela da Palmeirinha, e não possui nenhum posto da PM ou guarda municipal, diferente de Rocha Miranda e de Madureira. Outra fanfarronice é uma rampa de acesso que foi construída e leva para lugar nenhum, de cara com uma grade. Nessa foto de 1950, temos um panorama da estação ferroviária de Honório Gurgel. Vemos o bairro ainda com ares de interior. É possível ainda observar um trem elétrico nas proximidades da plataforma. Aqui é possível ver a cancela de Honório Gurgel, no final dos anos 60. Aqui, em 1972, aspecto da passagem de nível da estação, da Estrada de Ferro Central do Brasil. Aqui como está atualmente. Obviamente, não existe mais a passagem de nível. Essa foi uma das últimas a serem fechadas. Hoje o local serve como um dos acessos à estação de Honório Gurgel, para quem entra da rua Coruripe. O legal é que do outro lado também tem vestígios da antiga cancela, com o alinhamento da calçada. Aqui crianças com uniforme escolar caminham na castigada Rua Cajatuba, no ano de 1969. Aqui uma imagem mais recente do local. Nessa panorâmica aérea de 1958, mostrando parte do rio Acari, que divide os bairros de Barros Filho e Honório, e toda a ocupação já desordenada às suas margens. Sem planejamento estratégico de ruas e avenidas, tudo crescia desordenado. O rio recebia esgoto e lixos de residências e indústrias, numa época onde o saneamento básico ainda estava longe de ser implementado. Inúmeros terrenos baldios e campos de terra batida ainda poderiam ser vistos. O rio Acari só veio a ser canalizado há pouco mais de 10 anos atrás. A grande indústria ao fundo ainda permanece na região, que hoje é uma das mais densas da cidade. Os terrenos baldios deram origem a condomínios residenciais, uma Vila Olímpica, e poucas foram as casas com quintal que sobreviveram ao aumento massivo da população. Assim era a rua Liberato Barroso, no ano de 1959. Aqui uma foto mais recente da pacata rua. Próximo à região, chamada de Parque São Luís, foi inaugurada em 2012 a Vila Olímpica Félix Miele Venerando e a Clínica da Família Anderson Fernandes, que ainda funcionam prestando bons serviços à população. Em 2012, também foi inaugurado na Praça Otton Almeida, conhecida como Praça do 362, um busto em homenagem a Honório Gurgel. A arte foi feita pela escultora Cristina Mota.
e ela tem algumas obras espalhadas pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. Comente aqui se reconhecer alguma. A Praça do 362 não é chamada assim por acaso, sendo ali ao lado, na rua Tapiraí, o ponto final do conhecido ônibus 362, que faz o percurso de Honório Gurgel até o centro da cidade, mais especificamente até a região chamada como Castelo, na rua Santa Luzia, próximo à Santa Casa de Misericórdia. Honório conta com uma escola de samba, a Unidos de Vila Santa Teresa, na esquina da rua Ururaí com a rua Liberato Barroso. Foi fundada em 20 de dezembro de 1956. A Unidos de Vila Santa Teresa surgiu de um bloco carnavalesco de Coelho Neto, e entre seus fundadores está Procópio Caetano. Caminho do Padre Honório Gurgel. Marca registrada do Rio de Janeiro, em especial dos subúrbios cariocas, os botecos e bares de esquina também fazem parte da história do bairro. Assim como os campos de futebol, onde em Honório fica o tradicional campo de terra batida da Fornovo. Outro aspecto bem característico são algumas fachadas de casas, com um azulejo em homenagem a algum santo. Esquina com a rua Américo Rocha, na rua Jarubaíba, ocorre a tradicional Feira de Honório Gurgel, todos os sábados. Honório conta com algumas igrejas, como a Paróquia Santa Luzia, Capela Nossa Senhora das Graças e Paróquia Santa Teresa de Jesus. Entre algumas de suas principais ruas estão a Rua Ururaí, que liga a Estação de Honório até a Avenida dos Italianos, e a Estrada João Paulo, que vai da Estação de Trem de Honório até a Avenida José Arantes de Melo, em Barros Filho, cortando a Avenida Brasil. A moradora mais famosa do bairro foi a cantora Anitta, que residiu ali durante sua infância e juventude. Ela mencionou o nome do bairro na música Girl From Rio, lançada em 2021. Além disso, o bairro também foi retratado no livro A Vida e o Sonho, Memórias Afetivas sobre o bairro Honório Gurgel, de Zuleika Santana. O livro documenta a evolução do bairro por meio das memórias cuidadosamente guardadas pela líder comunitária. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, cogite virar membro, e espero você em mais Memória Carioca.